Segundo vídeo, atenção amados e amadas, vamos falar nesse momento 10 dicas para o estudo da Bíblia. Essa pregação se dirige a nós, aqueles que não gostam muito de ler a Bíblia, ou não tem tempo, ou a fé enfraquecidas. Está aqui a palavra do Senhor, que manda um recado a você, filho, amado e amada, servas do Senhor. Dica para o estudo da Bíblia. A Bíblia tem muito a nos ensinar a cada um de nós. Temos algumas dicas de estratégia que o Divino Espírito Santo envia a você para tirar o máximo dos seus ensinamentos bíblicos. Primeiro, comece o seu estudo com uma oração. Sim, não importa quando ou onde você esteja, é sempre uma boa ideia começar um versículo antes, uma oração rápida. Sim, assim, Jesus, tenha piedade de mim, Divino Espírito Santo, desça sobre mim nesse estudo bíblico. É fácil, é 3 palavras. Seja sincero ao se dirigir a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo. Depois peça sabedoria e entendimento daquele versículo da Bíblia. Se você está sem boa vontade, peça que lhe dê força. Se você não está atendendo, peça na oração: Divino Espírito Santo, desça sobre mim para que eu entenda as palavras da Bíblia. Sim, né, filhos? Pede sabedoria e entendimento ao ler a Bíblia. Orientação específica para a sua vida. Quando terminar sua oração e ler a Bíblia, fala em nome de Jesus. Amém. Orar sempre antes de ler a Bíblia mostra que a Deus que somos humildes e queremos a sua ajuda. Sim, sou sabedor que às vezes fica difícil ler a Bíblia, preguiça, falta de tempo, falta de vontade, falta de fé enfraquecida. Faça uma oração conforme o Espírito Santo está pedindo, está lhe orientando. Segundo, você não precisa começar no início da Bíblia. A Bíblia é um livro muito longo, mas você pode começar quase de qualquer lugar. Por exemplo, abra a Bíblia, onde cair, leia a Bíblia. Se você quiser aprender sobre Jesus, pode começar com os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, encontrados no Novo Testamento, ou pode escolher um assunto ou personagem específico para estudar. 3. Escolha um assunto relevante para você. Algum assunto sobre o qual está curioso? Graça, arrependimento, perdão ou força durante os desafios. Procure versículo específico sobre qualquer assunto que escolher e estude cada um deles. Você também pode começar com os recursos encontrados na Bíblia, que listam assuntos sobre versículos relacionados às Escrituras. Você pode então usar a palavra relacionada para expandir o seu conhecimento bíblico. 4. Conheça um personagem, escolha uma pessoa ou grupo de pessoas na Bíblia e leia todo o versículo que encontrar sobre elas. Tente entender o contexto de cada versículo, faça perguntas a si mesmo para ajudá-lo a conhecer essas pessoas melhores, como por exemplo, como essa pessoa conhece Jesus? Qual era o relacionamento deles? O que eu tenho em comum com essa pessoa? O que eu posso aprender com a vida dela? Não esqueça, pedir ajuda do Espírito Santo em oração. 5. Escreva o que aprender. Não se esqueça das coisas que a Bíblia tem para ensinar a você, ou das coisas do Espírito Santo que ele lhe ensina por meio do seu estudo.
Use um diário, um caderno para anotar as ideias que você tiver ao ler. Quanto mais respeito mostramos pelas coisas que aprendemos, mais Deus vai querer compartilhar conosco. Sexto, ouça a Bíblia sempre online. Sim, tem Bíblias que pode ser copiada no celular, no computador. Às vezes todos nós precisamos de uma mudança de ritmo para nos ajudar a ver, a ouvir uma perspectiva diferente. Você pode ouvir a Bíblia ao dirigir, por exemplo, exercitar-se ou fazer tarefa doméstica. Sim, ouvindo os áudios. Uma versão bíblica em áudio está sempre disponível em vários aplicativos. Você pode ler, ouvir, acessar guias de estudos úteis. Você também pode conversar online sobre os irmãos da igreja. Sim, sétimo, leia ou compartilhe com outra pessoa. Seus familiares e amigos podem melhorar o seu estudo. Identificamos diferentes significados ao lermos a Bíblia a partir do nosso ponto de vista. Se tiver dúvidas ou perguntas, pode conversar com eles a esse respeito, principalmente se eles têm mais conhecimento sobre isso. Vocês podem examinar versículos que sejam especialmente significativos. Você pode até publicar nas mídias sociais o que está aprendendo e perguntar a opinião de pessoas. Se você está procurando alguém com quem trocar opiniões bíblicas. Sim. Oitavo, pesquise o que você não entende. É provável que, ao estudar a Bíblia, você se depare com termos que sejam confusos ou que simplesmente não entenda. Não hesite em pesquisar o significado de uma palavra ou frase em particular, ou mesmo uma parábola inteira. A internet é um lar de milhões de outras pessoas que estudam a Bíblia e de muitos especialistas que podem te ajudar em seu estudo. Nono, pare e ouça. É importante pesquisar e estudar a palavra de Deus, mas é igualmente importante desacelerar, acalmar a mente e ouvir. Quando reservamos um tempo para meditar depois de estudar a Bíblia, Deus pode iluminar nossa mente por meio do seu Espírito Santo. Lembre-se, ore antes de ler a palavra. Décimo, não desanime. Aprender com a Bíblia é uma tarefa para a nossa vida. Deus está satisfeito com qualquer esforço que você faça para aprender a sua palavra, ler a sua palavra, seus anseios. Não importa que não entenda, não importa, peça a Ele, ao Divino Espírito Santo, a luz que ilumine para você entenda a palavra, o que você for ler. O entendimento maior virá com o tempo e o estudo consciente. Sim, a Bíblia temos que ler todo o tempo, toda hora. Lembre-se que a Bíblia é uma oração. O cristão que não lê a Bíblia, de quem é a culpa? Minha? Hein, filhos? Em família, amados e amadas, o cristão que não lê mais a Bíblia, de quem é a culpa? É minha? Não. Vamos ver? A gente tem ouvido queixas de muitas pessoas de que os cristãos não lêem mais a Bíblia. Cada vez mais se tornam analfabetos em relação à Bíblia. Outro dia, fiquei admirado ante uma observação que me apareceu ousada. A pessoa sugeriu que nós, os pastores, eu não sou pastor, eu sou instrumento de Deus, é que somos os culpados. Minha primeira reação foi simplesmente dizer, não, não pode ser. Como é possível? Não somos nós os bons crentes que colocamos uma grande ênfase na leitura da palavra de Deus. Não existe o chamado regular para a nossa palavra. O tempo todo temos que ler a Bíblia e orando.
Pensando um pouco mais, entendemos qual a impressão geral que nós temos sobre ler a Bíblia. Temos que orar, como eu já citei, e o Espírito Santo descerá sobre você e fará com que você entenda a Bíblia. Experimente o poder da eternidade. Vamos agora abranger a eternidade. As coisas dessa vida começam a perder o peso quando focamos na eternidade. Não ameis o mundo, nem o que nele existe. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, as paixões da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa, assim como a sua volúpia. Entretanto, aquele que faz a vontade de Deus permanece eternamente. 1 João capítulo 2, verso 15 e 17. Esse é o alerta de João, o apóstolo, para não amarmos esse mundo. São coisas ligadas à nossa terra, a essa terra. Mas nós que fazemos a vontade de Deus, vamos existir para sempre. Somos eternos à imagem e semelhança de Deus. Isaías 43, verso 13, mostra que somos eternos. Muitas vezes olhando para nossas vidas, na ótica passageira dessa vida, mas essa não é a visão de Deus. O próprio salmista orava para que Deus lhe mostrasse a brevidade dessa vida. Sim, foco na eternidade. O amor do Senhor é eterno, por isso precisamos viver a nossa vida de maneira sábia, sabendo remir bem o tempo, procurando compreender qual a vontade de Deus. Não queremos nos arrepender de fazer a vontade de Deus. Nunca corremos o risco de nós arrepender de viver segundo a vontade de Deus. Quando estamos muito focados nas coisas passageiras dessa vida, isso ganha proporções muito maiores. Os problemas, as decepções, mas devemos tirar o foco no passageiro e olharmos para a eternidade. Um dia essa terra irá passar, mas nós somos eternos e viveremos eternamente com Deus. A nossa esperança não deve ser nesse mundo passageiro. Viveremos de forma infeliz se vivermos voltados para essa breve vida. Paulo alcançou o entendimento de viver pela eternidade. Podemos nas cartas, assim como está em Filipenses capítulo 1, verso 21 e 24. Esse é o relato de Paulo, que havia compreendido a visão da eternidade. Sabe as prioridades. Não podemos valorizar o que o mundo valoriza. A nossa visão é diferente até na hora da partida. Não ficamos tristes ao ver o justo partir para o Senhor. O que te faz querer respirar amanhã? Você quer cumprir o plano de Deus ou se realizar como pessoa na terra? A nossa prioridade são diferentes quando não temos, nossa vida preciosa para nós mesmos. Nossa prioridade não deve estar no lugar errado. As doenças do tempo, como depressão, estresse, ansiedade, são problemas de pessoas ligadas ao tempo passageiro. Não é essa a vontade de Deus para nós. Deus não quer que vermos preocupados. Nossa prioridade deve ser fazer a vontade dele. Paulo, no final da sua vida, reconheceu que fez o que deveria ser feito. Investiu o tempo da sua vida para realizar o que realmente era necessário. Quais os frutos que levaremos para a eternidade? Devemos devotar nossas vidas para Deus. Ele mesmo nos plantou para fazer a vontade dele, não para cumprir uma carreira. Deus tem o objetivo de levarmos a palavra da salvação. Objetivos naturais são apenas vaidade. Não acumule tesouro perecíveis, acumule tesouros eternos.
Temos direito a uma glória eterna. Olhe as circunstâncias na ótica de Deus e assim poderemos ver os problemas tão pequenos. Priorizar o reino de Deus. O que uma doença pode nos preocupar? Se o Senhor já me salvou, a cura é experimentar um pouco dos poderes vindouros e já nos foi garantido por Jesus. O mundo será mais simples se começarmos a olhar da maneira correta. Estamos aqui para promover o reino de Deus. Não precisamos ter medo. Nenhuma circunstância pode paralisar o plano eterno de Yoshua Mashiach nas nossas vidas. Coloque a vontade de Deus em primeiro lugar em sua vida e nunca mais você estará sobrecarregado. Ouça a voz do Espírito Santo, o que Ele quer sinalizar para a sua caminhada se tornar mais leve. Existe uma unção para despedaçar o jugo de uma cobrança excessiva para resultados passageiros. O Senhor quer que procuramos o reino de Deus e a sua justiça. Um reino eterno de paz, justiça e alegria no Espírito Santo. Que comecemos a priorizar o reino de Deus em nossas vidas. Isso significa que tem alegria disponível. Coloque seu foco no que Deus está iluminando para você. Existe paz, alegria, provisão de bênçãos que Deus tem, são inabaláveis. Ele já mostrou o próximo passo, apenas obedeça. Dê um passo de fé. Coloque seus olhos naquilo que é eterno. Esse mundo não merece nossa atenção nem esforço, mas ele merece, pois deu a sua vida por nós. Yoshua Mashiach deu a vida por cada um de nós. Sim, amados e amadas. Pregação sobre fé e esperança. O que é a verdade, a fé? O que Deus requer de cada um de nós, como cristãos, é possuir a fé genuína. Há muitos exemplos registrados na Bíblia de pessoas que foram capazes de ver os maravilhosos atos de Deus e serem abençoados por Ele por causa da sua fé. Moisés tinha uma fé em Deus e através da sua orientação foi capaz de superar as inúmeras obstruções, limitações do faraó, liderando com sucesso o povo do Egito. Abraão tinha fé em Deus, estava disposto a sacrificar seu filho Isaque. E Deus abençoou, permitindo que seus descendentes se multiplicassem e se tornassem grandes nações. Jó tinha fé em Deus e foi capaz de testemunhar por Deus através de 2 refinamentos. Deus abençoou ainda mais e apareceu para ele e falou com ele no redemoinho. Como cristão, é imperativo que entendamos a verdade relativa à verdadeira fé, para que não importe quais são as dificuldades encontradas na vida, eventos familiares infelizes, refinamento de doenças, sofrimento, perseguição, da prisão por causa da nossa crença em Deus, somos capazes de confiar em nossa fé e seguir inabalavelmente a Deus, sendo retumbantes testemunha para Ele e finalmente ganhando a sua aprovação. Cremos verdadeiramente no Senhor? Pode haver alguns irmãos e irmãs, amados e amadas, que ao ouvir uma discussão sobre fé, declaração com confiança que tem fé, tenho 100% de fé em Deus. Eu reconheço Deus o tempo todo e isso prova que eu sou uma pessoa de fé. Acredito que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ele foi crucificado para nos redimir dos nossos pecados. Enquanto oramos e confessarmos ao Senhor, os nossos pecados serão sempre perdoados por Ele. Isso não é ter fé no Senhor? Eu tenho sido um crente todos esses anos, desisti da minha
carreira e da minha família para gastar e trabalhar para o Senhor. Eu estabeleci igrejas por todos os lugares e sofri muito sem reclamar. Essas são todas manifestações de ter fé em Deus. Nós acreditamos bem na existência de Deus. Você tem certeza que Deus existe, né? Sim. É o fato de que trabalhamos entusiasticamente e nos dedicamos ao Senhor. O que sofremos e pagamos um preço por Ele. Mas essas coisas significam que temos fé verdadeira em Deus? Essa questão vale a pena a todos nós, amados e amadas, que genuinamente acreditam no Senhor e na procura da fé, explorando e tendo comunicado. Toma-me, por exemplo, eu, desde que me tornei cristão, chamado de Deus, sempre fiz minhas pregações, dirigi ao mundo, compartilhando o Evangelho a quem precisa, nas redes sociais. Eu ofereci apoio aos irmãos e irmãs que vivem em fraqueza. Cuido de uma obra muito grande da Igreja Novo Reino de Deus. Não importa as dificuldades que eu encontro, eu não faria queixas. Então eu penso em mim como alguém que ama Jesus e é devotado a Ele e tenho a fé verdadeira nele. No entanto, quando minha família está distante, seriamente, recentemente, eu sinto dor no meu coração, saudades dos meus filhos e minha família. Mas, quando nossas condições não melhorem os anseios de Deus, mesmo depois de orar por muito tempo, pedir, clamar, desanimando às vezes e ficando até desapontados com Deus e até reclamando com Ele, pensando, desde que acreditei no Senhor, tenho trabalhado, sofrendo, me esgotado, dei tudo o que eu tinha para a obra, tudo pelo Senhor, por aqueles que precisam, porque de repente tudo que eu peço, como eu preguei lá em cima, é no tempo de Deus. O que foi revelado me fez ver que a minha fé é baseada na harmonia, no entendimento e no amor à minha família. E estar sempre livre de doenças ou catástrofes. No entanto, a minha fé em Deus se dissipa assim que algo indesejável aconteça. Não. Só então eu vejo que a minha fé em Deus é tão significante, olhando para todos os irmãos e irmãs que sofrem no mundo e tentamos ajudá-los. Sim, amados e amadas, ajudar a quem precisa. A eternidade será com Deus. Deus é eterno e essa afirmação por si só vai muito além da nossa compreensão. Para encerrarmos a nossa ideia a respeito dos atributos de Deus, escolhemos falar sobre algo que desafia completamente a nossa capacidade. Entender a eternidade de Deus é impossível para nós. E ao mesmo tempo que isso é inquietante para nós, podemos nos maravilhar com a grandeza do nosso Pai, nosso Senhor. A eternidade dele, como um dos aspectos que mais destacam a transcendência divina, colocando-o além da compreensão humana. Deus é eterno, sem começo, sem fim. Esse atributo incomunicável nos leva a refletir sobre a imensidão do Criador. A eternidade de Deus não é apenas uma extensão infinita do tempo, como ele simplesmente existisse para sempre dentro
do nosso conceito de tempo. Em vez disso, a eternidade de Deus significa que Ele transcende o tempo. Ele não é limitado pelo passado, presente ou futuro. Deus vê todas as histórias da humanidade, do universo, como um presente eterno. Para Ele, não há antes nem depois, apenas eterno agora. Salmo 90, verso 2. Antes que os montes nascessem e se formasse a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, Tu és Deus. Deus existe desde a eternidade passada e continuará a existir para sempre. Ele é o sou, eu sou, uma existência contínua e autossuficiente, que não depende do tempo e nem é afetada por ele. A mudança da nossa perspectiva. Primeiramente, a eternidade de Deus traz consigo a segurança, o que é imutável em seu ser, perfeições e promessas. O que ele era antes da criação do mundo, ele agora continuará sendo eternamente. Essa estabilidade nos oferece segurança em um mundo em constantes mudanças. Além disso, e talvez o principal ponto aqui, é que a eternidade de Deus nos convida a adotar perspectiva eterna. Muitas vezes estamos tão focados nas preocupações temporais que perdemos à vista o quadro maior. No entanto, quando contemplamos a eternidade de Deus, somos lembrados que as nossas vidas são breves, são apenas breves sopros em comparação com a imensidão da eternidade. Isso deve nos levar a viver com o propósito de que vai além do que aqui e agora. Isaías capítulo 40, verso 28, que diz: o Senhor é o Deus eterno, o Criador dos confins da terra. Ele não se cansa nem fica exausto, sua sabedoria é insondável. Diante da eternidade de Deus, podemos confiar que tudo o que encaramos em nossa vida é apenas um grãozinho de areia da história eterna que Ele está escrevendo. Nossos dias difíceis, nossos maiores desafios, assim como nossas maiores conquistas diante dele, perdem o valor. Esse entendimento, à mesma medida que nos humilha, nos consola e nos exalta, pois Deus é eterno e nos escolheu para fazer parte da sua história. Segundo Coríntios capítulo 4, verso 17, pois as nossas leves e momentâneas tribulações estão produzindo para nós uma glória eterna que pesa mais do que todas elas. Como adorar a um Deus eterno? O primeiro passo para adorar um Deus eterno é nos afastarmos de uma mentalidade de imediatismo e cultivarmos uma visão a longo prazo. Isso significa que a nossa adoração e relacionamento com Deus Pai não deve ser baseado em circunstâncias temporárias, mas enraizado em sua natureza eterna. Temos que nos lembrar ao tentar compreender a eternidade de Deus, a fim de adorá-lo. Devemos adotar uma postura de humildade e reverência. Nossa mente limitada jamais compreenderá completamente o que significa ser eterno. Mas isso não deve nos afastar da adoração e sim nos aproximar ainda mais de um Deus que é incomparavelmente grande e misterioso. Hebreus capítulo 13, verso 8, que diz: Jesus Cristo é o mesmo de ontem, hoje e para sempre. O terceiro passo é reconheça na eternidade de Deus, assim como os seus outros atributos, a sua dignidade. Ele é completamente digno por ser completamente superior. Peça ao Espírito Santo que te guie na jornada de se maravilhar ao conhecer o Senhor, e que sua resposta diante de tudo isso, contemplar, seja mais a sincera e adoração. Glórias a Deus eterno. A eternidade de Deus é um atributo que nos desafia e ao mesmo tempo nos conforta. Ela nos lembra que apesar da brevidade da vida, somos chamados a conhecer e adotar um Deus, adorar um Deus que é eternamente fiel, sábio e bom.
A compreensão da eternidade divina deve transformar nossa perspectiva, nos conduzindo a viver com um senso de propósito eterno e uma confiança inabalável naquele que é eternidade e eternidade é eternidade. O nosso Deus, ao meditarmos na eternidade de Deus, somos levados a uma adoração mais profunda e uma maior confiança em Deus mais soberana. Conhecer e prosseguir em conhecer. Conhecer e prosseguir em conhecer. Diante de tudo que foi dito, a nossa oração é que você nunca pare de buscar o conhecimento de Deus. Esse é o nosso chamado principal, amá-lo de todo o nosso coração, alma, força e entendimento. Não podemos amar aquele que não conhecemos. Não podemos adorá-lo verdadeiramente se não somos capazes de ver quão digno de toda adoração ele o é. Finalmente, oramos para que a fidelidade do Senhor nos capacite a seguir sem medo do futuro e das frustrações. Que a sua santidade o impulsione a ser santo e lutar com todas as forças por uma vida reta, íntegra, longe do pecado. Pedimos ao Senhor que a compreensão de sua alegria tire de nós qualquer medo de nos aproximarmos da sua presença, que a sua compaixão encontremos conforto para nossa alma e que o seu amor continue sendo como uma verdadeira bandeira para nós, que a convicção de sua imutabilidade e eternidade nos ajude a caminhar com confiança, mantendo nossos olhos fixos no alvo e prosseguindo todos os dias em conhecê-lo. Afinal, essa é a vida eterna. João, capítulo 17, verso 3. E a vida eterna é essa, que te conheçam o único Deus verdadeiro e o Jesus Cristo a quem enviaste. Amém, amém, amém. Sim, amados e amadas. Quais são os inimigos de Deus? Vamos tratar sobre os inimigos de Deus. Desmascarando os inimigos de Deus, identificamos as sutilezas da inimizade. Nessa pregação, vamos abordar como os inimigos de Deus muitas vezes se apresentam de formas súteis na vida cotidiana, enganando os crentes e tentando tirar o foco de suas relações com Deus. É vital discernir essa tática sútil e se opor a ela com a verdade da Bíblia. Compreender os inimigos de Deus nos ajuda a estar mais alerta sobre a influência que pode nos afastar da verdade e do compromisso fiel com Deus. A aplicação prática inclui identificar e resistir às vozes enganosas que podem se disfarçar como sabedoria, mas que não se alinham com os princípios de Deus. O sermão a pregação ensinará sobre as diversas maneiras que os inimigos de Deus podem infiltrar-se nas nossas vidas, como através de ideologias, associações e até mesmo práticas que podem parecer inofensivas, mas que são contrárias à vontade divina. Através da Bíblia aprendemos que Cristo é a verdade e que se expõe às mentiras dos inimigos de Deus. Jesus disse que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e portanto devemos nos apegar à sua verdade, como proteção contra as heresias do maligno. A verdadeira proteção contra o inimigo de Deus vem do conhecimento da Bíblia e do discernimento espiritual, permitindo que os crentes se armem com a verdade dissipada pela luz do Evangelho. Para aprofundar essa pregação, eu sugiro que você examine passagem que aborde a sabedoria de Deus em contraste com a sabedoria desse mundo. Tiago, capítulo 3, verso 13 e 18. E estude sobre as seduções do inimigo na Bíblia. Por exemplo, Gênesis 3 utiliza o Logos para facilitar o entendimento histórico e suas nuances dessas interações, explorando as questões da palavra, das passagens da Bíblia. Primeiro, discernimento da discórdia. Tiago, capítulo 3, verso 13 e 16.
Você poderia começar identificando como a sabedoria mundana se manifesta em nossas vidas e pode ser uma ferramenta usada pelo inimigo para nos afastar de Deus. Essa passagem de Tiago nos encoraja a avaliar motivações egoístas e ambições que promovem a discórdia. Pergunte a si mesmo, amado e amada, se você está buscando a sabedoria que vem do Senhor ou está se rendendo aos enganos do mundo. Cristo, sendo a verdadeira sabedoria, nos chama a seguir o exemplo de humildade e paz. 2. Dúvidas disfarçadas. Gênesis capítulo 3, verso 1 e 5. Talvez você olhe para o exemplo de Eva na tentação e observa como o inimigo se disfarça suas intenções, promovendo a dúvida sobre a bondade de Deus. Essa passagem ilustra a primeira instância de traição contra Deus. Ser cristocênico aqui é perceber como Jesus reverte essa inimizade através de sua obediência. Compreenda que como Jesus resistiu às mesmas tentações, Mateus capítulo 4, nós também devemos buscar resistir ao engano mediante as verdades da Bíblia. 3. Equipar-se espiritualmente, Efésios capítulo 6, verso 11 e 13. Talvez você se equipe com a armadura de Deus para se defender contra as artimanhas do inimigo. Em Efésios, Paulo nos ensina a importância de estar preparado espiritualmente para as batalhas contra as forças que querem nos afastar de Deus, sendo centradas em Cristo, que exemplificou a resistência e a verdade. Devemos tomar a firme decisão de ser resilientes na fé. Esse preparo espiritual nos mantém firmes contra influências enganosas e fortalece nossa caminhada cristã. 4. Exemplo de resistência, Mateus capítulo 4, verso 1 e 11. Você poderia refletir sobre a tentação de Jesus no deserto, reconhecendo que até mesmo Cristo enfrentou inimigos que testaram sua fidelidade a Deus. Essa narrativa nos ensina sobre a resistência e nos proporciona um exemplo claro de como usar a Escritura como uma arma contra a inimizade. Sendo Jesus a verdade e a vida, ele apenas se submeteu à vontade divina. Assim devemos fortalecer a nossa relação com a palavra, seguindo o exemplo de Yoshua Mashiach. Os inimigos de Deus reconhecendo a realidade espiritual. Esse sermão examina a palavra, a natureza dos inimigos de Deus, refletindo sobre como se manifestam no mundo em nossas vidas e como podemos nos equipar para enfrentá-lo. Os cristãos, os crentes, muitas vezes se enfrentam a diversidades e tentações que podem ser atribuídas aos inimigos de Deus. Essa palavra encoraja a congregação a se manter vigilante, reconhecendo essas forças, permanecendo fiel à palavra de Deus em suas lutas diárias. O sermão poderia ensinar sobre a importância de entender as táticas estratégicas do inimigo de Deus, bem como a necessidade de fortalecer nossa fé, compromisso com Deus como uma forma de resistência. Embora não haja uma passagem específica, o tema se conecta com Cristo como a resposta à opressão e à adversidade, já que ele venceu o pecado e a morte, garantindo a nós a vitória sobre os inimigos espirituais. Devemos estar conscientes da batalha espiritual em que estamos inseridos e aprender a nos proteger através da oração, o estudo da palavra e comunhão com os outros crentes. Ao preparar as pregações, considere estudar sobre a natureza dos inimigos de Deus na Bíblia, como Satanás e suas artimanhas. Efésios capítulo 6, verso 12. Explore as dificuldades exegéticas para compreender melhor o contexto de história e a cultura que influi na interpretação da Bíblia. Realidade da batalha. Efésios capítulo 6, verso 10 e 12. Você poderia começar reconhecendo a realidade da batalha espiritual
que enfrentamos diariamente, mencionada por Paulo em Efésios capítulo 6. A partir desse entendimento, considere a importância de estarmos sempre vigilantes e preparados, cientes de que as nossas lutas não são apenas contra pessoas ao nosso redor, mas contra as forças espirituais malignas. Encoraje a congregação a buscar fortalecer a sua fé e manter-se plenamente armado com a armadura de Deus. 2. Renovar as armas. 1 Coríntios capítulo 10, versos 3 e 4. Talvez explore como, embora estejamos no mundo, não devemos travar nossas batalhas usando as armas do mundo. Os crentes são chamados a usar as armas espirituais para derrubar fortalezas do mal. Com isso, reflita sobre as práticas de oração. Lendo a Bíblia, a vida em comunidade pode servir como nossas armas divinas para enfrentar e vencer a estratégia do inimigo. 3. Reafirmar a vitória. 1 João capítulo 4, verso 4. Você poderia reafirmar a verdade de que mesmo diante da luta contra o inimigo de Deus, os crentes têm esperança e vitória por meio de Cristo que habita neles. Incentive todos a lembrar que aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Use isso para motivar e viver confiante e não temer os desafios espirituais. Você pode estar se sentindo sobrecarregado por regras não ditas em sua casa, o que gera tensão familiar. Ao entender que você foi redimido da lei, comece a criar um ambiente de graça em sua casa. Experimente sentar-se com sua família e discutir as expectativas de maneira aberta. Caminhe juntos em direção à comunicação honesta e ao perdão, permitindo que todos expressem sua necessidade sem medo de represália. Isso fortalecerá os laços familiares e irá refletir o amor de Cristo em ação. No seu trabalho pode haver pressões a seguir aspectos da lei que se revelam injustos e opressivos. Encare isso como uma oportunidade de ser um agente de mudança. Utilize sua liberdade em Cristo para promover um ambiente de respeito e inclusão. Trate os demais com dignidade, independente da posição deles. Implante um clima onde a ética e a justiça prevaleçam, lembrando que a sua missão transcende a sua obrigação profissional e reflete o amor de Deus. A vida pública pode se tornar um campo de batalha de opiniões, contenda. Se você sentiu a dureza da lei, o torna reativo ou frustrado, lembre-se de que a graça é o seu guia. Pratique a empatia e a escuta ativa ao interagir com quem tem opiniões opostas, buscando sempre um terreno comum, o qual pode abrir portas para o diálogo construtivo. Assim você se tornará um embaixador da paz e da reconciliação, seguindo o exemplo de Yoshua Mashiach. Em casa você pode receber as regras rígidas. Estão gerando rebeldia entre os filhos. Compreender a liberdade de que você tem em Cristo, que lhe permite ser um modelo de amor e não de legalismo. Estabeleça um diálogo onde as regras são explicadas com base em princípios de amor e cuidado e não com meras imposições. Isso não só tornará sua família mais unida, mas também mostrará a eles a verdadeira essência do amor de Yoshua Mashiach. No local de trabalho você pode se sentir pressionado a seguir que não reflete os seus valores cristãos. Construa um relacionamento autêntico com seus colegas, abordando questões éticas com transparência e coragem, em vez de se conformar com o status. Proponha uma nova maneira de trabalhar que esteja enraizada na integridade e na compaixão, mostrando que a liberdade em Cristo não é uma desculpa para não fazer certo, mas um chamado de uma vida em excelência a Jesus Cristo, nosso amado irmão. Seguindo então, amados e amadas, no terceiro vídeo, finalizando essa pregação em nome de Yoshua Mashiach. Amém.